Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Amém. Hoje, nós vemos muitos pregadores, muitas igrejas, que só pregam a teologia da prosperidade. O pregador, ele prega que o crente ele tem que ser rico. Aquele crente que ele não é rico, aquele crente que ele não tem bastante dinheiro no banco, aquele crente que não anda com roupas de marca, com roupas bonitas, com roupas novas, esse crente não é um crente abençoado. Aquele crente que não tem um carro novo na garagem, que não mora num condomínio fechado de luxo, esse crente não é um crente abençoado. Hoje nós vemos muitas pregações aonde os profetas passam profecias que Deus vai fazer dinheiro aparecer na conta das pessoas, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na carteira, na bolsa das pessoas, que Deus vai trocar o carro da pessoa por um carro novo. Só que não foi isso que Jesus pregou quando Jesus veio aqui na terra. Quando Jesus veio aqui, que Deus enviou Jesus aqui na terra, Jesus pregou o Evangelho da salvação. E Jesus disse para que os apóstolos, Jesus também enviou os apóstolos irem pregar o Evangelho da salvação. Jesus disse sim, para que os apóstolos curassem os doentes, expulsassem os demônios. Mas Jesus ele disse também para que os apóstolos pregassem o Evangelho. Jesus disse para os apóstolos irem pregar o Evangelho e depois curar os doentes, expulsar os demônios. Mas Jesus disse que o mais importante que os apóstolos tinham que fazer era pregar o Evangelho. E hoje existem até pregadores que se dizem ser apóstolos de Cristo. Hoje tem pregadores que dizem que são apóstolos, mas eles não pregam o que os apóstolos de Jesus pregavam.
Eles não pegam o que Pedro, Paulo pregavam, que é o Evangelho da salvação. Eles pregam somente a vida financeira aqui na terra. Aqui a palavra de Deus está dizendo sobre um homem que foi até onde Jesus estava e falou para Jesus: mestre, fala para o meu irmão para repartir a herança comigo. E aí Jesus falou para ele: homem, eu não vim aqui na terra para ficar repartindo herança, para ficar julgando repartição de herança entre irmãos. Eu vim aqui para pregar o Evangelho de salvação. E aí Jesus falou para ele de um homem rico, que a propriedade dele tinha produzido grandemente. E aí aquele homem ficava pensando: o que eu vou fazer agora? A minha propriedade, ela produziu muitos frutos, o que eu vou fazer? Aí aquele homem fala: eu vou fazer isso. Eu vou derrubar os meus celeiros, que são pequenos, e eu vou construir celeiros maiores. E ali eu vou recolher todos os frutos que a minha propriedade produziu. E eu vou ficar sossegado. Eu vou dizer assim para minha alma: olha, alma, descansa. Eu vou descansar. Eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar sossegado. Porque eu tenho dinheiro para muitos anos. Mas aí Deus fala para aquele homem louco: esta noite a tua vida vai acabar. E o que você tem preparado? Quantas pessoas que hoje estão sossegadas? Olha, eu já sou funcionário público, eu não posso ser demitido. Eu estou sossegado. Olha, eu trabalho aqui nessa empresa. Às vezes não é uma empresa pública, mas ali a pessoa pensa: olha, eu estou trabalhando nessa empresa há muitos anos. Eu sou amigo do dono da empresa. E eu estou sossegado, porque o dono da empresa nunca vai me demitir, nunca vai me mandar embora. Eu estou sossegado. Olha, eu juntei muito dinheiro no banco. Eu tenho dinheiro lá no banco para toda a minha vida, estou sossegado. Mas quando a vida dessa pessoa terminar, todo esse dinheiro, esse emprego, vai ficar tudo aqui na terra. O dinheiro que a pessoa tem no banco, a família vai ficar brigando para ver quem fica com o dinheiro. Cada pessoa da família vai arrumar um advogado e vão ficar brigando lá na justiça. Às vezes a pessoa ainda está viva, a vida da pessoa nem terminou aqui na terra ainda, e a família já está brigando para ficar com o dinheiro que a pessoa tem. Porque quando a vida de uma pessoa aqui na terra termina, só tem 2 lugares que a pessoa pode ir. Se a pessoa serviu a Deus, obedeceu a Deus, obedeceu a doutrina de Deus, praticou os ensinamentos de Jesus Cristo, trabalhou honestamente, amou a Deus em primeiro lugar e amou o próximo, sempre falou palavras que edificam outra pessoa, sempre pagou as contas direito. Se essa pessoa nunca roubou ninguém, nunca tirou a vida de ninguém, essa pessoa sempre viveu em oração, servindo a Deus, procurando fazer sempre a vontade de Deus. Então, quando a vida dessa pessoa terminar, essa pessoa vai, quando Jesus voltar, essa pessoa vai para estar lá na cidade santa, preparada por Deus lá no céu, lá na glória, e vai estar feliz em paz com Deus eternamente.
Mas se essa pessoa desobedeceu a Deus, fez coisas erradas, tirou a vida de pessoas, roubou, destruiu a vida de pessoas, fez coisas erradas, viveu do jeito que o diabo gosta, essa pessoa vai para o lago de fogo quando a vida dessa pessoa terminar aqui na terra, e vai passar a eternidade toda sofrendo, porque a palavra de Deus diz que lá no lago de fogo vai ter choro e ranger de dentes eternamente. A palavra de Deus diz que vai chegar um momento que não vai ficar ninguém aqui na terra. As pessoas que servem a Deus, Deus vai levar para estar lá no céu com Ele. E as pessoas que servem o diabo, irão ficar com o diabo lá no lago de fogo, sofrendo eternamente. Então não vai ficar ninguém aqui na terra. Não é pecado a pessoa trabalhar, ter um bom emprego, que ganha um salário, aonde a pessoa não vai ter falta de alimentos, a pessoa vai pagar todas as contas. Mas o coração dessa pessoa tem que estar em Deus primeiramente. Porque não adianta nada a pessoa ter um bom emprego, ter dinheiro e não servir a Deus. E não ser salvo. Porque o mais importante na vida da pessoa é ter a salvação. Porque nenhuma pessoa vai viver eternamente aqui nessa terra. Um dia, a nossa vida aqui na terra vai terminar. E para onde que nós vamos? Tudo que a gente conquistou aqui na terra de material, tudo que a gente construiu de material aqui na terra vai ficar aqui. Aqui em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 1, Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então por que vai ter paz lá no céu? Por que ninguém vai sofrer lá no céu? Porque aquelas pessoas que fazem maldade, aquelas pessoas que fazem as outras pessoas sofrerem, essas pessoas não vão entrar no céu. Essas pessoas vão para o lago de fogo. Então não adianta somente a pessoa ser crente, a pessoa se vestir de crente, mas praticar as obras do diabo quando não está na igreja. Porque Deus, Ele vê a nossa vida dentro de uma igreja, dentro de um templo. E Deus, Ele vê a nossa vida também fora do templo, fora da igreja, lá na nossa casa, no nosso serviço, na escola, na rua. Deus, Ele nos vê em todo momento. Então nós temos que estar servindo a Deus em tudo. Aqui em Lucas, capítulo 12, verso 20 e 21 diz: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Diante de Deus, a pessoa não vai falar: Senhor Deus, olha só que carro bonito, carro novo que eu conquistei. Senhor Deus, olha quanto dinheiro que eu tenho no banco. Deus, Ele não quer saber de nada disso. Deus, Ele quer saber como que está a nossa vida espiritual. Se nós estamos obedecendo a Ele, se nós estamos servindo a Ele,
se a gente ama a Deus em primeiro lugar na nossa vida, se a gente tem colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele quer sim que a gente trabalhe honestamente. Deus, Ele quer que a gente tenha um alimento na nossa mesa. Mas Deus, Ele quer em primeiro lugar que a gente tenha a salvação da nossa alma. Para que quando a nossa vida terminar aqui na terra, a gente vai estar com Ele eternamente. Porque Deus não vai levar carro para o céu. Deus não vai levar conta bancária para o céu. Deus não vai levar apartamento para o céu. Deus não vai levar mansão em condomínio de luxo para o céu. Deus, Ele vai levar para o céu aqueles crentes que são fiéis a Ele, aqueles crentes que praticam os ensinamentos de Jesus Cristo, aqueles crentes que sempre estão falando a verdade, aconteça o que acontecer, aqueles crentes que trabalham honestamente, aqueles crentes que amam a Deus em primeiro lugar e depois amam o próximo, aqueles crentes que não ficam na frente de uma televisão assistindo o jogo, xingando os jogadores, falando palavrão. Mas Deus vai levar aqueles crentes que vivem em oração, em jejum, em obediência à palavra de Deus, fazendo o que Jesus Cristo ensinou. Aqui em Lucas capítulo 12, verso 20 diz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se esta noite a nossa vida terminar aqui na terra, o que nós vamos apresentar para Deus? Deus, Ele não quer saber de carro, de casa, de apartamento, de dinheiro. Deus, Ele quer saber como que está a nossa alma. Se nós estivermos servindo a Deus, Deus, Ele vai nos receber na glória. Mas se a gente não estiver obedecendo a Deus, Deus vai nos lançar no lago de fogo. Então nós temos que estar servindo a Deus para sermos salvos. Aqui em Lucas capítulo 12, verso 19 diz: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Hoje, quantas pessoas que pensam assim: olha, eu vou fazer faculdade para eu ter um emprego que eu ganhe bastante dinheiro. Mas muitas vezes essa pessoa esquece, essa pessoa não quer estudar a palavra de Deus para ter uma vida com Deus futuramente. Deus, Ele quer sim que as pessoas estudem para ter um emprego, para trabalhar, mas esta é só uma bênção aqui para a terra. Mas Deus, Ele quer nos dar uma bênção muito especial, que é a salvação. E faculdade não leva ninguém para o céu. Diploma não leva ninguém para o céu. Faculdade, diploma e cursos é só para a gente estudar, para ter um emprego, para a gente sobreviver aqui nessa terra, para pagar as contas, para comprar uma casa para morar. Mas não é salvação. Para a pessoa ser salva, a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque se a pessoa tiver um diploma, se a pessoa tiver um bom emprego, mas não tiver obedecendo a Deus, servindo a Deus, essa pessoa, quando a vida dessa pessoa terminar aqui na terra, essa pessoa vai ser condenada. Mas se a pessoa tiver trabalhando honestamente, se a pessoa tiver um diploma e estiver servindo a Deus em primeiro lugar, fazendo a vontade de Deus, praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser salva. Porque muitas vezes as pessoas entendem errado aquela palavra que Jesus Cristo disse, que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Se um rico, se uma pessoa rica,
essa pessoa trabalhar honestamente, essa pessoa praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser salva. Mas se a pessoa só é rica, mas não obedece a Deus, não pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser condenada, e toda a riqueza dessa pessoa vai ficar aqui na terra. E se uma pessoa que não é rica obedecer a Deus, servir a Deus, praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser salva. E se uma pessoa que não é rica desobedecer a Deus, não praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, vai ser condenada. A pessoa ser rica ou não, isso não interfere na salvação da pessoa. O que interfere na salvação da pessoa é a pessoa servir a Deus ou não. Se a pessoa servir a Deus, será salva. Mas se a pessoa não servir a Deus, será condenada. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Uma palavra de salvação. É que Deus, Ele quer sim que a gente trabalhe aqui na terra. Deus, Ele quer que a gente ganhe um salário digno, um salário que a gente possa pagar as contas, né? Que a gente tenha um alimento, que a gente tenha roupas. Mas Deus, Ele quer em primeiro lugar, principalmente, que a gente esteja fazendo o que Jesus Cristo nos ensinou, que a gente esteja praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, para a gente ser salvo. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, nos ensinando a palavra de salvação. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que o Senhor Deus tem nos ensinado. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação que o Senhor tem nos ensinado. Porque o Senhor quer, Senhor Deus, que estejamos com o Senhor por toda a eternidade, te servindo, Senhor Deus, nos alegrando em Ti, na tua paz, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Sim, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.